Nós somos a matemática do IFP, Campus Floriano. Agora, juntos em um só lugar. Canal Matemática de Primeira. Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é o nosso canal Matemática de Primeira. É com muita alegria que a gente dá início às nossas atividades remotas do Campus Floriano. Em especial, estou muito feliz por poder estar de volta, tendo contato, mesmo que de maneira remota, de maneira à distância, não presencial, com os meus alunos da licenciatura em Matemática. E aí eu aproveito para mandar um abraço a todos vocês que fazem o primeiro módulo da nossa disciplina de Elementos 1, tá certo? Nós vamos dar continuidade com o assunto de potenciação, radiciação e polinômios, tá certo? Eu espero que vocês gostem do que a gente planejou esse mês para vocês. E antes de iniciarmos nossa aula, eu peço que vocês fortaleçam esse projeto que a gente criou, que é o canal Matemática de Primeira, curtindo nossos vídeos e se inscrevendo em nosso canal, tá? Vamos à aula. Então, pessoal, como eu já havia mencionado para vocês, nossa aula de hoje, ela é uma aula que vai tratar do tema potenciação, tá certo? Bem, alguns conceitos iniciais que a gente precisa ter. O primeiro, exatamente a definição, tá? Então, potenciação ou exponenciação é uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, tá certo? Para escrever um número na forma de potenciação ou na forma de potência, nós usamos a seguinte notação, tá certo? Então, o que é que acontece aqui? Nós temos aqui um termo, um número real A elevado a um N, né? Inicialmente esse M é natural, mas a gente vai generalizar ele para os reais, depois as propriedades elas são generalizadas, não tem problema. Então assim, quando eu escrevo A elevado a N, na realidade o que eu estou dizendo é que esse A está sendo multiplicado N vezes, né? Então essa é a forma de se escrever uma potência, tá bom? E aí nós temos dois conceitos importantes. O primeiro é que esse elementozinho A a gente chama de base e esse elemento N a gente chama de expoente. Então, essa é a forma de escrevermos a potenciação, tá bom? Inicialmente, aí eu coloco aqui porque é um ponto de divergência, né? Inicialmente, a condição de existência é que a base seja diferente de zero, né? Por quê? Porque a gente quer garantir que o expoente assuma qualquer valor. E aí, 0 elevado a zero é uma indeterminação. Vocês vão estudar isso mais na frente, principalmente no cálculo, enfim. Mas, assim, por que eu não gosto dessa condição de existência? Porque, por exemplo, quanto é que é 0 elevado a 2? É zero, porque eu estou dizendo que eu estou multiplicando 0 duas vezes. Então, assim, essa é a condição de existência algébrica, mas existe a possibilidade de nós termos expoentes, né? Ou, perdão, potências de base zero. Não tem problema, desde que o expoente seja diferente de zero. Tá certo? Então, vamos para o nosso exemplo 1. Então, assim, calcule as potências abaixo. Por exemplo, aqui, o que é que significa? Como é que eu vou fazer essa leitura, né? Na realidade, aqui eu tenho a base é 2 e o expoente é 3. Ou seja, eu leio 2 elevado à terceira potência ou 2 ao cubo, como usualmente nós fazemos. Então, assim, isso representa o quê? Isso aqui é 6? Não. Isso aqui eu estou dizendo que o 2 está sendo multiplicado 3 vezes. Ou seja, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Menos 3 elevado a 4. Eu estou querendo dizer o quê? Que o menos 3 está sendo multiplicado 4 vezes. E aí aqui, pessoal, eu vou chamar a atenção porque nós precisamos fazer o jogo de sinal, né? Menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Então, o produto desses 4 termos negativos vai dar um número positivo. E aí, eu tenho 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, menos 3 elevado a 4 é igual a 81. E menos 2 elevado ao cubo vai dar quanto? Bem, menos 2 ao cubo, eu estou dizendo que menos 2 está sendo multiplicado 3 vezes. Então, fica menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2,
Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, o resultado desse produto é negativo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, menos 2 ao cubo é igual a menos 8. Tá certo? E aí aqui eu chamo a atenção, eu não coloquei como propriedade, né? Mas mais para título de informação. Se eu tenho um valor negativo elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Se esse número negativo for elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo. Então, expoente par, resultado positivo, expoente ímpar, resultado negativo. Tá? E, pessoal, se eu tiver aqui 1 elevado a 10, eu estou querendo dizer o quê? Que o 1 está sendo multiplicado 10 vezes. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes dá quanto? Dá 1. E aqui é uma outra também propriedade trivial que eu não coloquei nas propriedades, mas mais para que a gente possa ter em mente. Então, 1 elevado a n, independentemente do valor de n, né? 1 elevado a n é sempre 1. Tá certo? Então, vamos para as propriedades operatórias. Então, eu dividi essas propriedades em 4, certo? A propriedade 1 é o produto de potências de mesma base. Ou seja, se eu tenho aqui um A elevado a M vezes um A elevado a N, eu conservo a base e somo os expoentes. Ou seja, esse produto aqui vai ser A elevado a M mais N, né? No produto, eu somo os expoentes. Na divisão, que é a propriedade 2, eu subtraio os expoentes. Então, A elevado a M dividido por A elevado a N vai ser igual a A elevado a M menos N. Bem, a terceira propriedade é a potência de potência. Ou seja, eu tenho A elevado a M, tudo isso elevado a N. Então, essa expressão vai ser igual a A elevado ao produto dos expoentes, M por N, né? E a propriedade 4 é exatamente que se eu tenho um produto da base e um expoente, isso aqui vai ser igual, né, ao produto das potências. Professor, resuma. Então, se eu tenho assim, A vezes B, tudo isso elevado a N, isso aqui vai ser A elevado a N vezes B elevado a N. Tá bom? Como nossa aula é uma aula curta, não tem como demonstrar todas as propriedades. Eu escolhi para demonstrar a primeira. Tá bom? Então, olha só. Se eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N, o que é que me diz pela definição de potências, né? De potenciação? A elevado a M, eu estou dizendo que esse A está sendo multiplicado M vezes. E A elevado a N, eu estou dizendo que esse A está sendo multiplicado N vezes, né? Então, o primeiro está multiplicado M, o segundo está multiplicado N. Ora, então, esse produto aqui está sendo multiplicado M mais N vezes, né? Então, essa expressão aqui, A elevado a M vezes A elevado a N, representa o produto de A vezes A vezes A, né? M mais N vezes. Por isso que A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. Ok? Então, vamos para o exercício 2. Aqui eu tenho um produto de potências de mesma base, a base é 2. Pela propriedade 1, eu vou ter que fazer o quê? Se eu tenho um produto, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu vou conservar aqui a base, que é 2, né? Então, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5 é igual a 2 elevado a 4 mais 5, que é igual a 2 elevado a 9. Certo? Letra B, segunda propriedade, só que agora é a divisão. Se eu tenho 3 ao cubo dividido por 3 ao quadrado, isso aqui eu vou conservar a base e subtrair os expoentes, né? No caso, vai ficar 3 elevado a 3 menos 2, que é 3 elevado a 1, que no caso é 3, certo? E a letra C é uma potência de potência. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter 2 ao quadrado, tudo isso ao cubo, então isso aqui vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2, então 2 elevado a 6, certo? Bem, outras propriedades, né, de potência, eu vou ter o seguinte, que todo número elevado a zero, com exceção do zero, é igual a 1. Né? Então, toda potência elevada a zero é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele próprio, tá certo? Tá bom? E aí vem aquelas outras duas potências, né? Se eu tenho A, considerando A positivo, e P
que é o expoente par, se eu tenho um número negativo elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Se eu tenho um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo, tá bom? E aí, novamente, não tem como fazer a demonstração de todas as propriedades, eu vou escolher a propriedade 5, tá bom? Então, nós sabemos o seguinte, que todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Né? Então, se eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a m, isso aqui é igual a 1. Pela propriedade 2, né, que eu demonstrei, na divisão de potências, o que é que acontece? De mesma base, eu conservo a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar a elevado a m menos m, que é igual a 1. M menos m é quanto? 0. Então, a elevado a 0 é igual a 1. Tá certo? Então, vamos para mais 2 exemplos, só para a gente aplicar as propriedades. Essa é uma questão interessante, que ele pede para você simplificar a expressão. Então, nós temos essa expressão aqui enorme, né? X igual a 2 mais 4 vezes 3 elevado a 6, menos 3 elevado a 7, menos 1 elevado a 1000, menos 1000 elevado a 0, dividido por 3 ao quadrado, tudo isso ao cubo. Aí você imagina, meu Deus, essa expressão vai dar um resultado muito grande. Mas vamos lá. Primeira coisa, 1 elevado a qualquer número é o próprio 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, essa expressão aqui, x, vai ser dada dessa seguinte forma. X igual a 2, nós não vamos mexer por enquanto, mais 4 vezes 3 elevado a 6, menos 3 vezes 3 elevado a 6, que foi o que eu fiz aqui, 3 elevado a 7, na realidade é 3 que multiplica 3 elevado a 6. Por quê? Pela propriedade 1, se eu conservar a base e somar os expoentes, né? 1 mais 6 dá 7. Tá? Aqui, menos 1, porque fica menos 1 elevado a 1000, e menos 1, porque é menos 1000 elevado a 0. Dividido por 3 elevado a 2 vezes 3, que é exatamente a propriedade de potência de potência. Aí, olha só o que é que vai acontecer aqui, gente. 2 menos 1, aqui a gente simplifica, né? Tá bom? E aqui eu posso colocar 3 elevado a 6 em evidência. Então, vai ficar 3 elevado a 6, que multiplica 4 menos 3. Tudo isso dividido por 3 elevado a 6, que é 3 elevado a 2 vezes 3. Tá? 4 menos 3 dá 1. Então, eu vou ficar com 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 6, que é igual a 1. Então, x, né, aqui simplificando, é igual a 1. Logo, a resposta, letra B. Tá bom? E além dessas propriedades, existem mais outras duas propriedades, tá certo? Na realidade, 3, mas eu considero só 2, porque uma é decorrência da outra. Então, assim, se eu tenho a elevado a um expoente negativo, menos n, isso aqui vai ser 1 sobre a elevado a n, tá bom? Então, a sobre b elevado a menos n vai ser igual a b sobre a elevado a n, né? Então, se o expoente é negativo, eu vou ter o inverso da fração, e aí o expoente que era negativo passa a ser positivo. Propriedade 9. E a propriedade 10 é a distribuição de potências. Então, se eu tenho uma fração a sobre b elevado a n, isso aqui é igual a elevado a n sobre b elevado a n. Bem, demonstração, eu também não dá por conta do tempo para demonstrar as 3, mas eu vou demonstrar a propriedade 9, tá bom? Então, olha só. A elevado a menos n, na realidade, né, eu tenho aqui um zero subentendido. Então, é igual a elevado a 0 menos n. O que é que vai acontecer? Então, a elevado a menos n vai ser pela propriedade de divisão, vai ser a elevado a 0 dividido por a elevado a n. Só que nós já definimos que a elevado a 0 é igual a quanto? 1. Então, a elevado a n, perdão, aqui, certo? É igual a 1 sobre a elevado a n. A elevado a menos n Então, pessoal, nós temos também essas outras duas propriedades, na realidade são 3, mas eu encaixo essa propriedade aqui como sendo uma decorrência, uma subpropriedade da propriedade 9.
que diz o seguinte, que a elevado a menos n, né, é igual a 1 sobre a elevado a n. Em particular, se eu tenho uma fração a sobre b elevado a menos n, eu inverto a fração, né? Então fica b sobre a elevado a n, e aí eu troco o sinal do expoente. E a propriedade 10 é exatamente a distribuição, né? Se eu tenho uma fração a sobre b elevado a n, isso aqui é igual a sobre n dividido por b sobre n. Como nós não temos a possibilidade de fazer todas as demonstrações, por conta da exiguidade do tempo, eu vou demonstrar a propriedade 9, tá certo? Então, ela diz o seguinte, ó, que a elevado a menos n é igual a elevado a zero menos n. Né? Então, o que acontece? Professor, o que é que o senhor quis dizer? Eu quis dizer o seguinte, que tem um zero aqui subentendido, porque 0 menos n dá menos n. Então, a elevado a menos n é igual a elevado a zero menos n. Pela propriedade de divisão, esse a elevado a menos n vai ser igual a elevado a zero dividido por a elevado a n. E aí, todo número elevado a zero é igual a quanto? A 1. Então, a elevado a menos n vai ser igual a 1 sobre a elevado a n. Tá? E aí, simplifica essas expressões, tá certo? Então, aqui eu tenho 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a menos 7, aqui eu vou fazer o seguinte, como é um produto, eu conservo a base e somo os expoentes. No caso, vai ficar 5 menos 7, 2 elevado a 5 menos 7, que é igual a 2 elevado a menos 2. E aí, pela propriedade, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 ao quadrado, ou seja, 1/4. Tá? E aqui eu tenho uma fração, tá? 2/3 elevado a menos 3, o que é que acontece? Pela propriedade, eu inverto a fração, vai ficar 3/2 elevado a 3 ao cubo positivo. E aí, lembrando que 8 é 2 ao cubo e que 9 é 3 ao quadrado. Então, essa expressão aqui, na realidade, se torna essa, né? 3 sobre 2 ao cubo vezes 2 ao cubo sobre 3 ao quadrado. Aí, pela propriedade de distribuição, 3 sobre 2 ao cubo fica 3 ao cubo sobre 2 ao cubo. Logo, o produto fica sendo esse, 3 ao cubo sobre 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes dividido por 3 ao quadrado. Então, 2 ao cubo com 2 ao cubo vai-se embora. 3 ao cubo dividido por 3 ao quadrado, eu conservo a base, subtrai os expoentes, fica 3 elevado a 3 menos 2, que dá igual a 3. Tá? E aí, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu trago uma questão do teste seletivo do Instituto Federal de São Paulo, que diz o seguinte, ó, o valor da expressão abaixo, que é essa expressão, é igual a quanto? Então, ele pede para fazer uma simplificação dessa expressão, tá certo? Então, olha só, eu tenho x igual a 2 elevado a menos 2, menos 2 elevado a menos 3, dividido por 2 ao quadrado. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é aplicar a propriedade aqui em 2 elevado a menos 2 e 2 elevado a menos 3, transformando elas em frações. Então, x vai ser igual a 1 sobre 2 ao quadrado, né? Considerando que 1 ao quadrado é 1, né? Menos 1 sobre 2 ao cubo, dividido por 2 ao quadrado. Aqui eu vou fazer, como é uma subtração de frações, eu vou fazer o MMC, né? 2 ao quadrado, 2 ao cubo é 2 ao cubo. E aí eu vou ter 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado dá 2, vezes 1 dá 2. E então vai ficar 2 menos 1 sobre 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. E aí 2 menos 1 é 1 sobre 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Na divisão de frações nós vamos ter a primeira, né, vezes o inverso da segunda. Ou seja, x vai ser igual a 1 sobre 2 ao cubo vezes 1 sobre 2 ao quadrado. Né? Ou seja, conserva que eu tenho um produto aqui no denominador de 2 ao cubo por 2 ao quadrado, eu conservo a base e somo os expoentes, 3 mais 2, 5, tá bom? E aí, fazendo o processo inverso da propriedade, 1 sobre 2 elevado a 5 é 2 elevado a menos 5, tá certo? E aí nós vamos ter como resposta a letra D, tá certo? Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Na nossa turma do Classroom segue uma lista de exercícios para que vocês possam aprimorar os conceitos apresentados na aula. Tá? Até a próxima, estamos à disposição. Um abraço!